O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar nesta sexta-feira se compartilhará ou não as imagens que sugerem uma agressão ao ministro Alexandre de Moraes em um aeroporto de Roma. Repórter André Anelli de volta. Qual a expectativa para essa análise? O que de fato deve ser analisado, avaliado pelos ministros desse julgamento? E é interessante relembrar esse caso para a gente. André. Sim, Tiago, o julgamento no plenário virtual do STF, que começa amanhã e vai até o dia 23, vai analisar uma decisão do ministro Dias Toffoli que restringiu o acesso às imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma, na Itália. Esse conteúdo é referente às supostas hostilidades e agressões que 3 brasileiros teriam cometido contra o ministro Alexandre de Moraes e a família dele no ano passado, em julho. Toffoli negou o acesso às cópias das filmagens para a defesa dos investigados, sob o argumento de preservação da identidade dos envolvidos e de terceiros. Com isso, os advogados de Roberto Mantovani, Roberta Munarão e Alex Binotto podem apenas visualizar as imagens sob a supervisão do STF, sem a possibilidade de levar uma cópia do material. A defesa dos acusados tem alegado que essa restrição impede que um perito particular tenha condições adequadas para produzir um relatório independente. A Procuradoria-Geral da República também vem questionando esse sigilo às imagens, porque defende o acesso ao material para formular uma posição sobre essa ocorrência. Tiago. Agora, André, a Polícia Federal já concluiu a investigação sobre esse caso. Quais são as informações em relação a isso? Concluiu sim, depois de analisar então essas imagens, a Polícia Federal concluiu hoje que as hostilidades e agressões foram sim iniciadas pelos 3 brasileiros que encontraram Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto de Roma. A conclusão da Polícia Federal foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal no último dia 9 e explica que as imagens, por não terem áudio, elas são imagens de câmeras de segurança, não provam de maneira cabal que os envolvidos no episódio ofenderam Alexandre de Moraes ou os familiares dele. A ausência da gravação do som também impede a demonstração de ofensas que teriam sido feitas pelo filho do ministro. Mesmo assim, os investigadores defendem que os vídeos mostram com clareza o momento em que Roberto Mantovani Filho se dirige de modo incisivo ao filho do ministro Alexandre de Moraes e o atinge no rosto com a mão direita, uma espécie de um soco. Essa narrativa vai na mesma linha com o que foi relatado por Alexandre de Moraes no retorno ao Brasil. A defesa dos investigados alegou que o único tipo penal identificado pela Polícia Federal foi injúria e que não houve o indiciamento de nenhum dos acusados. Ainda segundo a defesa, as autoridades italianas teriam tirado conclusões diversas da Polícia Federal, o que demonstraria que a investigação deveria ser arquivada na análise, então, na defesa dos advogados que estão fazendo, então, toda essa defesa desses 3 acusados de terem hostilizado o ministro Alexandre de Moraes e também a família dele em julho do ano passado, Tiago. É isso, André Anelli, nesse caso que na época teve uma repercussão grande aqui no país. Você volta na programação da Jovem Pan até daqui a pouco. Bom, começando pelo lado jurídico aqui da história, Cristiano Vilela, uma informação que é preciso ser ressaltada, ninguém foi indiciado nesse caso. E agora o Supremo vai decidir se compartilha ou não as imagens, o que deve se discutir em relação a esse caso. Olha, Thiago, o critério adotado pela legislação brasileira é o da transparência. Via de regra, deve ser dado acesso a toda a coletividade acerca dos elementos que constam dos processos, das informações e, no caso, de um vídeo desse que é tão importante. Evidentemente, existem algumas situações que devem ser mantidas a sigilo, mas no primeiro momento não me parece que esse seja o caso. Eu vejo que tendo acesso público a esse material, pode ser inclusive importante até para desfazer qualquer mal-entendido, qualquer questão nebulosa que se tenha sobre isso e que a eventual culpa ou não dessas pessoas nesse episódio
possa ser analisada, possa ser escrutinada pelo judiciário e por toda a sociedade de uma forma geral. Pois é, Dora, outro dia você até estava falando sobre autoridades que são alvo, né, de protesto nas ruas, em restaurantes e tudo mais. Esse caso foi um caso emblemático e agora o Supremo vai decidir se poderemos ter acesso a essas imagens. Olha, Tiago, o que o Supremo também vai precisar analisar esse relatório da PF, que não acha que não tem prova cabal, que foi um crime de menor potencial. E isso pode resultar, assim, quer dizer, ninguém vai preso, tal, mas de qualquer maneira, nesse aspecto que você tocou, já foi super importante ter uma reação. O ministro Alexandre de Moraes pedir essa providência, porque de lá para cá, claro que isso não é coincidência, né? Nós não tivemos esses casos que eram corriqueiros. De toda hora está havendo uma abordagem completamente imprópria, completamente ofensiva. Isso é, no mínimo, uma falta de educação, uma falta de civilidade. Então, eu acho que por menos que haja uma punição na área criminal, essa questão, só o fato dela ter tramitado na justiça, das pessoas verem que isso dá problema, já deu um bom freio, portanto, já cumpriu um bom papel.